E hoje, vamos terminar o que eu comecei semana passada, a parte 2 e final desse assunto, bastante pedido por vocês, os fantasmas nobres. E esse vídeo, certamente será polêmico, porque o que eu vou mostrar aqui hoje vai te deixar surpreso. Então, já senta o dedo no like aí, se inscreva no canal se não for inscrito, e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Aqui, a sua presença é sempre bem-vinda. Sem mais delongas, bora porque hoje o bicho vai pegar. Para começar o nosso vídeo, vamos pegar o gancho da primeira parte e continuar falando sobre a ativação dos fantasmas nobres, porque faltou algumas informações. Como eu havia dito para vocês, para ativar um fantasma nobre, é necessário que o seu dono legítimo chame o seu nome. Ou seja, só o dono verdadeiro pode ativar o NP. No entanto, há algumas exceções como já expliquei no primeiro vídeo, mas tem uma outra exceção que eu não mencionei e que eu vou falar agora. Provavelmente, todos aqui conhecem o Lancelot, pois é, esse cara tem um fantasma nobre chamado de Cavaleiro do Proprietário. Tecnicamente, esse fantasma nobre torna tudo aquilo que o Lancelot tocar em sua própria arma. Esse NP afeta tanto objetos que não são armas, como também afeta fantasmas nobres. Quem assistiu Fate Zero sabe o quanto esse cara irritou o Gilgamesh. Assim como o BW do Emiya, esse NP é considerado o counter do Portão da Babilônia. Todo objeto que for tocado por Lancelot será imbuído na sua essência, e ele usará com grande habilidade. Ele chegou a usar um caça aéreo só para atacar a Vimana do Gilgamesh. A única coisa que eu destaco aqui é que não se sabe se ele pode usar os True Names dos fantasmas nobres que ele toca. Ele só foi mostrado usando em combate físico. Eu particularmente acredito que não, pelo menos não tem nenhuma citação disso. No entanto, existem fantasmas nobres com efeitos passivos, ou seja, que estão sempre ativados. Um bom exemplo é a Harp. Ela tem um efeito passivo de tirar a imortalidade de tudo aquilo que ela toca. Nesse caso, se essa arma for usada por Lancelot, ela continuará com esse efeito. Já que tocamos nesse assunto, sim, existem duas categorias de fantasmas nobres, os ativos e os passivos. Vamos chamá-los assim, para ficar mais fácil. Os ativos são aqueles que precisam que o seu portador legítimo ative seu True Name, e isso cria um outro problema para o Gilgamesh. Fantasmas nobres como Excalibur e Rongominia, por exemplo, requer que 13 condições sejam liberadas para que seu portador libere o fantasma nobre. Nesse caso, mesmo que Gilgamesh tivesse esses fantasmas nobres, ele seria incapaz de ativar seus True Names, pois para isso ele teria que cumprir todos os requisitos exigidos pela Távola Redonda, restrições que só podem ser removidas pelo Rei dos Cavaleiros. O mesmo vale para os Anéis de Solomon, Escudo de Galahad, Avalon e vários outros que estão na obra. Aliás, o escudo de Galahad é ainda mais interessante, porque esse escudo é meio homicida. Sim, meus caros, se alguém forçar a ativação desse escudo, não sendo o Galahad ou a Mesh, esse escudo vai disparar uma lança como contra-ataque àquele que tentou usá-lo. Então que fique claro, para um determinado servo ativar um fantasma nobre que não pertence a ele, é necessário saber o True Name, e ter uma conexão com a lenda do fantasma nobre que ele está ativando. De outra forma, é impossível a ativação, e essa regra também vale para Gilgamesh. E vamos continuar, porque tem muita coisa ainda. Diferente dos fantasmas nobres ativos, que necessitam chamar o seu True Name, os passivos não precisam ter um nome ou meio de ativação específico. Essa categoria está sempre ativa e pronta para uso. Além do exemplo da Harp que eu citei, temos outras armas com efeitos passivos, Igialima e Sul-Sagana, da Sleeth e várias outras. Mas vamos usar um personagem que eu gosto bastante e que é bem conhecido de vocês, Heracles. Esse bombadão possui um fantasma nobre chamado de God Hand, uma espécie de imortalidade. Esse NP concede a ele um estoque total de 13 vidas, 12 delas relacionadas aos seus trabalhos, e uma delas, a sua própria vida. Esse fantasma nobre não precisa ser chamado pelo seu nome para ativar, ele já está continuamente ativo. Se você matar esse cara, ele vai ressuscitar e voltar a dar trabalho. E pior, se você matar ele de um modo não efetivo, quando ele voltar à vida, ele estará imune ao ataque que o matou. Esse é um fantasma nobre passivo, e muito poderoso, diga-se de passagem. Além dos passivos, existem fantasmas nobres que possuem True Name, mas que também possuem efeitos passivos. A Avalon, por exemplo, além do True Name que funciona como a defesa mais forte, ela tem o efeito passivo de impedir que seu usuário envelheça, além de conceder a ele uma forte regeneração contínua e até proteção mágica. Então que fique claro, existem os ativos, os passivos, e também aqueles que possuem os dois efeitos, tanto ativo quanto passivo.
Agora vamos falar de uma outra categoria, os Broken Phantasm. Inclusive, isso aqui também é um assunto de muito debate na comunidade. Para quem não sabe, esse nome significa fantasma nobre quebrado, ilusão destruída. O que seria isso? Bom, na teoria, é dito que é possível para um servo destruir seu fantasma nobre, para que ele atinja um nível de potência maior do que ele já é. Mas tem um problema muito sério que eu preciso dizer. Um fantasma nobre é carregado de energia mágica e, portanto, podem ser explodidos quando atingem o alvo. Mas se isso for feito, o fantasma nobre que foi destruído não poderá ser restaurado. Se um espírito heróico tomar essa medida para aumentar a potência do seu ataque, ele ficará sem ele até o término da guerra. Por isso, os espíritos heróicos raramente tomarão essa atitude. Mas por outro lado, tem um servo que é especialista em fazer isso, e ele não é afetado por essa regra. Emiya cria as suas armas através de projeção e rastreamento. Para ele, não faz diferença explodir ou não as suas armas, já que ele pode reconstruir todas elas novamente, através do UBW. Então, ele não se importa em explodir seus fantasmas nobres. Na verdade, ele faz isso na maioria das vezes de propósito, para com isso aumentar o ranqueamento dos ataques. Como vocês podem ver, sempre há exceções. Além desses, também existem os fantasmas nobres virtuais, como o Lord Caldias da Mesh e o Ars Nova do Goetia. Esses fantasmas nobres são versões degradadas de um fantasma nobre. Esses tipos podem ser ativados por servos que tenham ligações a determinados heróis ou lendas. Richard, por exemplo, é capaz de executar uma versão degradada da Excalibur ao segurar qualquer objeto. Isso só é possível por ele ter se associado às lendas do Rei Arthur. Emiya também é capaz de criar uma versão chamada de Miragem Excalibur. Essa versão é literalmente uma ilusão que é criada por projeção. No entanto, tal ato matará o Emiya, pois a Excalibur é um dos construtos divinos da mais alta classe e não pode ser projetada por mágica. Portanto, essas versões virtuais degradadas nunca terão a mesma potência do original. Para vocês terem uma ideia, mesmo se Richard segurasse a verdadeira Excalibur, ela nunca terá a mesma força de quando ela é segurada pela Artúria. Bom, além de tudo, existem fantasmas nobres que podem atuar como o fantasma nobre do mestre. Avalon é um ótimo exemplo, mas existem outros além dela. Karna, por exemplo, possui a habilidade de dar a sua armadura para o seu mestre, algo que inclusive achei bem interessante, e pode ser útil no caso de uma guerra. E dito tudo isso, vamos falar de alguns tipos de fantasmas nobres. Sim, os NPs possuem vários tipos como anti-unidade, anti-fortaleza, anti-exército e por aí vai. E aqui tem um detalhe, pois um único fantasma nobre pode ter várias naturezas diferentes, fazendo que a sua ativação tenha mais de um tipo. A Gaibolg, por exemplo, pode ser usada tanto como anti-unidade como anti-exército, e conforme o NP muda o seu tipo, a sua área, dano, alcance e número de alvos também mudam. E em relação aos tipos, não é algo muito difícil de entender. Se um NP é classificado como anti-unidade, por exemplo, significa que ele é de alvo único, ou seja, afeta um único inimigo. Porém, nessa categoria, temos também o anti-unidade self. Ele ainda continua sendo alvo único. No entanto, ao invés de ser usado no inimigo, ele é usado em si mesmo. Temos também os anti-cidade, cujo alcance é potente o suficiente para cobrir uma cidade inteira. Há também os do tipo anti-país, que, como já diz o nome, atinge um país inteiro. Já os antidivinos são aqueles que têm vantagem contra seres que têm divindade. Enkidu e Vasavi Shakti são bons exemplos. Existem também os fantasmas nobres do tipo barreira, que são voltados totalmente para a defesa. Avalon pode entrar nessa categoria. Agora, provavelmente vocês lembram do Lapucile, o NP da Joana Dark. Essa categoria é chamada de ataque suicida, ou seja, em troca de um poderoso ataque, seus usuários serão mortos como resultado da ativação. Existem também os fantasmas nobres anti-purge. Estes são aqueles que servem como proteção aos NPs do tipo antimundo, como a Enuma Elish. Temos alguns bem conhecidos nessa categoria, o Ramesseum Tentiris, Enkidu, Hongominia e a Iluminação de Buda. Todos esses fantasmas nobres são defesas definitivas contra aqueles que têm o conceito de rasgar o mundo. E já que falamos em fantasma nobre antimundo, existe muita discussão sobre essa categoria e o fantasma nobre antiplaneta. Alguns dizem que são a mesma coisa, outros já dizem que não. Eles são diferentes. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que essa pronúncia de antiplaneta foi traduzida de forma errada. Provavelmente, isso aconteceu quando eles estavam passando o jogo do japonês para o inglês. Pelo que eu observei, o correto não é antiplaneta, mas sim antiestrela.
Se você tem Astarte no seu jogo, você mesmo pode conferir isso. Astarte teve seu NP corrigido, porque inicialmente ele foi traduzido como antiplaneta, mas hoje ele está como antiestrela. E sim, essa categoria é diferente do antimundo. As palavras usadas para antimundo são Taikai, já as usadas para antiestrela são Taizei. Com base nisso, não faria sentido o autor usar kanjis diferentes para representar uma mesma habilidade. Ficaria algo muito confuso. Diferente do fantasma nobre antimundo, que pode interferir no texto do mundo, o fantasma nobre antiestrela é dito ser capaz de abater corpos celestes como estrelas, e até seres de fora da Terra. Isso é o que eu posso afirmar até o momento. E embora eu não saiba qual é o nível desse tipo de NP com precisão, ele me parece ser de uma categoria especial, pois são poucos os seres que contêm um NP dessa escala. Inclusive, em Fate Stella Umbral Star, a Nero Venus usou um fantasma nobre antiestrela para destruir a barreira multidimensional do Velber. Isso me faz levantar algumas hipóteses, pois Excalibur também abateu o Sephar quando mesmo atacou a Terra. E só para relembrar, quando ele atacou a Terra, os deuses eram os seres dominantes, e eles tinham em mãos poderosos fantasmas nobres, e autoridade total sobre eles. Sim, a Enuma Elish já existia, porque foi ela que estabilizou e criou a textura da superfície, onde os deuses criaram seus territórios. Ora, se ela já existia, e pode destruir tudo, por que não usaram ela para derrubar o Sephar? Não faz sentido, não é mesmo? Para isso eles precisaram da Excalibur, que curiosamente é chamada de Espada das Estrelas. Será que a Excalibur sem a restrição atinge nível de antiestrela? Bom, vou deixar essa dúvida para vocês pensarem. Essas são todas as informações que eu consegui encontrar para vocês sobre os fantasmas nobres. E aqui termina a nossa série. Espero que todos tenham entendido, mas qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Bom galerinha, sobre esse assunto final que eu falei agora, e que pode ter sido um erro na tradução, todos os testes que eu fiz e pesquisei apontam para a mesma coisa, e olha que eu quebrei a cabeça para isso. Mas ainda é um assunto que eu vou estudar, principalmente sobre os efeitos desse tipo de fantasma nobre. Mas deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, sobre o que vocês pensam sobre isso, vai ser muito importante. Destacando aqui, que eu não falei de todos os tipos de fantasmas nobres, eu apenas mostrei a forma correta de interpretá-los. Senão ficaria um vídeo grande demais. Agora, eu me despeço de vocês, agradecendo a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos os grandes mestres que enviaram esse vídeo para seus amigos. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!